Mas hoje foi um horror. O jogo foi mais lento do que se podia imaginar. Então a França passa com autoridade. Para mim é a melhor seleção da Copa do Mundo. Então é uma França que chega menos desgastada, por exemplo, do que a Argentina tá chegando no mata-mata. Como eu queria ver a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira. E depois da classificação da França vencendo o Marrocos por 2-0 e indo para a semifinal da Copa do Mundo, simplesmente Galvão, Casagrande e a mídia acabaram falando a verdade sobre a França e sobre o craque Mbappé. Acompanha aí. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, estamos aqui no estádio ainda de Foxborough. É a série de Boston, mas o estádio fica em Foxborough, a mais de 50 quilômetros de Boston. Mas é um estádio muito famoso, um estádio que tem muita história, porque é o estádio do New England Patriots, um dos grandes times do futebol americano, Tom Brady. O ex-marido da Gisele Bündchen foi o quarterback aqui, o jogador principal durante anos e anos, ganhou o título de melhor do campeonato, ganhou vários títulos. Então é um estádio muito tradicional na história do futebol americano. Mas hoje foi um horror. Para nós que trabalhamos, quando eu digo nós, todas as emissoras do mundo, já falei sobre isso, vamos quer uma coisa só para ele. Não. Na minha frente estava o Schweinsteiger comentando para a TV alemã, passou mal. E não tem cobertura nenhuma. Um calor de 32, 33 graus, um sol para cada um, e o jogador dentro de campo, o resultado disso. O jogo foi mais lento do que se podia imaginar. Dois times de alta qualidade, a França e Marrocos. Mas a França mostrou que é o time a ser batido. Então, quero dizer o que o Muricy, por exemplo, falou na transmissão. Um jogo só no dia, por que não fizeram 7 horas da noite? Por que não fizeram 8 horas da noite? O médico da Noruega disse que está sendo cometido um crime contra os jogadores. Porque não é uma questão de cansaço, de desidratação, não, é uma questão de insolação. Insolação mata. Então tinha que ser pensado nisso até o presidente. Hoje o Infantino, sempre, ele é suíço-italiano, ele sempre muito elegante, de paletó, com paletó, botou. Hoje ele tirou o paletó, botou um boné na cabeça porque não aguentava, se entregou aquilo que eles fizeram. Então o jogo poderia ter sido melhor, em dinâmica, no atual futebol de hoje. Mas mesmo assim, a França jogou muito mais. E a diferença da França não é só de 2 gols para Marrocos, não, porque foi 2-0 na semifinal da Copa passada e agora 2-0 nas quartas de final aqui. É muito melhor o time da França. O time da França é o time a ser batido nessa Copa do Mundo. Agora vai esperar a decisão da semifinal, se é com Espanha e se é com Bélgica. A tendência, o favorito, é a Espanha. Eu estava desde o início, vocês já me ouviram falar várias vezes disso, imaginando uma semifinal. França e Espanha, do outro lado, Brasil e Argentina. O Brasil ficou pelo caminho. Eu acredito nessa semifinal França e Espanha e na outra a Argentina contra a Inglaterra ou contra a Noruega, talvez seja até contra a Inglaterra, mas a Noruega tem o Haaland. Mas aí vai para a final, a França é sem dúvida a grande favorita desse campeonato. A Argentina joga toda em função para um jogador, para o Messi. A Inglaterra joga para o Kane. E assim, novamente, a França joga para o Mbappé, joga para o Dembélé, joga para tantos outros jogadores. O time da França é, sem dúvida, o melhor time da Copa. Agora, vamos ver o que acontece. A França passou por Marrocos com muita facilidade. Foi 2-0, 2 golaços, um do Mbappé e um do Dembélé. Mas foi um domínio total na minha visão. Não teve resistência de Marrocos. Por que foi um domínio total? Foi um domínio sem massacrar, sem sufocar, mas Marrocos só foi chutar a bola no gol, a única bola no gol, no final do segundo tempo. No primeiro tempo prendeu um pênalti com o Mbappé, o Bono fez umas 3 defesas importantes, tomou uma bola na trave, e no segundo tempo, 2 jogadas individuais, 2 jogadas geniais, uma do Mbappé com um golaço, a outra do Dembélé também um golaço, mataram o jogo e poderiam ter feito mais uns 3, 4 no segundo tempo. Olise, mesmo não fazendo uma grande partida, é um gênio na bola, cara. Acha espaços incríveis, dribla, se movimenta, joga pela esquerda, joga pela direita, troca de posição com o Dembélé. É um jogador excepcional. Para mim é o maior jogador dessa Copa do Mundo, independentemente dos números de gols que ele está fazendo, mas é o líder de assistência. Então a França passa com autoridade. Para mim é a melhor seleção da Copa do Mundo, é a melhor seleção do mundo no momento. Claro, pode ser eliminada pela Espanha, pode perder para a Argentina. Futebol é futebol, mas isso não vai mudar o nível de futebol que a seleção francesa tem. O Deschamps tem um timaço nas mãos, principalmente o ataque. Uma França que sempre nos assustou pela qualidade,
pela fartura de jogadores, pelo nível do futebol que apresenta. E ela vai nos assustando ainda mais porque os jogos onde ela vai avançando no mata-mata são jogos sem sofrimento. A França não levou gols no mata-mata. A França contra a Suécia abriu o placar depois de martelar, e o jogo ficou na mão. Contra Paraguai, pegou uma seleção Paraguai muito defensiva, fazendo ali um jogo mental, e a França teve um sangue frio para sair. O Mbappé sai do jogo falando disso, olha, se precisar jogar sujo, a gente sabe jogar também. E contra Marrocos, a França finalizou quase 5 vezes mais. O pênalti perdido não pareceu fazer cócegas na França. A França não se abateu, o Bono teve que fazer 5, 6 defesas do jogo, bola no travessão, e era uma questão de tempo do gol sair, até que em 6 minutos, com um gol do Mbappé e um do Dembélé, a França resolveu o jogo. Então é uma França que chega menos desgastada, por exemplo, do que a Argentina está chegando no mata-mata, que sofreu muito física e mentalmente contra Cabo Verde e contra Egito. Uma França que chega com o Mbappé quebrando números, recordes, chegando a 8 gols na Copa junto com o Messi, 20 gols na história das Copas, e que vai brigar por essa artilharia até o final. A França tem um baita de um elenco, uma baita de uma seleção, e é o time a ser batido. E tem Mbappé, que é um jogador geracional. O recado está dado para o mundo. Para ser campeão, tem que desbancar a França. E tá difícil vislumbrar no horizonte alguém que consiga desbancar esses caras. Como eu queria ver a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira, com sangue nos olhos e a competitividade que o Mbappé mostrou depois do jogo. Ele foi perguntado na entrevista, logo depois da partida, se ele ficou triste em ver o Hakimi chateado, né, que é companheiro dele de time, depois da eliminação. O Mbappé mandou na lata. Não. Pode ser difícil pra mim depois, quando eu encontrar o Hakimi no vestiário, como ser humano, mas no jogo não há sentimentos. Foi isso que ele falou. E é esse espírito que torna a seleção francesa tão foda, além dos jogadores fodas que ela tem. É competitividade, é sangue nos olhos. No Brasil, com certeza a resposta seria: foi muito difícil, ele é um grande amigo, mais força pra ele. O Mbappé não foi difícil não, porque aqui não tem sentimento. Jogo de futebol é porrada, é vitória, sangue nos olhos. Como eu queria ver isso aqui na seleção, mas não. Um golzinho que a gente levou da Noruega, já tava todo mundo praticamente broxa dentro do campo. E aí, qual sua opinião sobre as falas de Galvão Bueno, Casagrande e dos comentaristas falando sobre essa classificação aí da França para a semifinal da Copa do Mundo, com o Mbappé chamando o protagonismo novamente? Será que a França vai reinar em Copas do Mundo ainda por quanto tempo? Porque temos jogadores muito jovens nessa França, como o Mbappé, como Olise, como Doué, como vários jogadores ainda que estão nesse elenco. É bizarro como a França joga com facilidade. Imagina uma seleção brasileira pegando uma França dessa aí numa possível final de Copa do Mundo. Ia sofrer demais e ainda ia tomar uma goleada. Porque se sofreu para empatar com o Marrocos na fase de grupos, e o Marrocos sofreu para jogar contra essa França, imagina a seleção brasileira. Comenta aqui sua opinião, o que vocês acham dessa França? Será que a França é a favoritíssima para ganhar essa Copa do Mundo, ou a Argentina tá mais favorita? Comenta aqui sua opinião, não esquece aquele like e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos.